E nós vamos seguir com as notas da atualidade internacional, pois afinal a tensão é crescente entre Ankara e Atenas e Erdogan disse recentemente que a Turquia poderá chegar de repente uma noite, deixando assim uma ameaça velada de ataque em território grego. Após o encontro com a homóloga francesa, o chefe da diplomacia grega, Nikos Dendias, deixou um recado ao país vizinho. Aconselho qualquer pessoa que sonhe com ataques e conquistas a pensar 3 ou 4 vezes. Somos suficientes para defender a nossa pátria, a independência territorial e a integridade. Por sua vez, a ministra dos Negócios Estrangeiros de França, Catherine Colonna, manifestou o apoio incondicional de Paris à Grécia. Sem hesitação, a França tem estado sempre ao lado da Grécia e de Chipre, quando é necessário e quando os ataques à soberania podem ser uma tensão para os países vizinhos. Por isso, estivemos sempre ao lado da Grécia e continuaremos a estar. Ankara diz que a Grécia está a violar acordos internacionais ao militarizar ilhas próximas da Turquia e acusa as defesas aéreas gregas de bloquearem os aviões de caça turcos durante os exercícios da NATO sobre o Mediterrâneo Oriental. De visita à Bósnia, Erdogan clarificou a ameaça. Quando dizemos que podemos vir subitamente à noite, significa que podemos vir subitamente uma noite. Por que é que eu disse isto? Eles têm essas ilhas nas mãos e nestas ilhas existem bases e muito mais. E se as ameaças ilegais continuarem, então a paciência também chegará ao fim. Atenas acusa, por seu turno, os militares turcos de violarem repetidamente o espaço aéreo e as águas gregas. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz: só este ano houve 6.100 violações do nosso espaço aéreo, 157 sobrevoos de território grego e 1.000 violações das nossas águas territoriais. A Turquia e a Grécia têm disputas de décadas sobre uma série de questões, incluindo as reivindicações territoriais no mar Egeu e desacordos sobre o espaço aéreo. A fricção entre os vizinhos já levou os 2 membros da NATO a ficarem à beira da guerra 3 vezes no último meio século. Erdogan enfrenta eleições no próximo ano, tal como o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, e uma retórica crescente contra a Grécia tende a reunir as bases nacionalistas. Isso Agostinho, historiador em relações internacionais, vai estar mais uma vez connosco aqui no Hora 10, edição da noite, para analisarmos então este facto. Isso, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez à Hora 10. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite também aos amigos telespectadores da TPA. Isao, boa noite, bem-vindo e como sempre nos habituaste a enquadramentos muito precisos, nós gostávamos de perceber o que é que está a motivar, na verdade, esta tensão. Em parte, o Dorivaldo já fez na sua locução de introdução, em parte, complementar exatamente esta componente histórica que está sempre por detrás de vários conflitos territoriais no espaço europeu, mas também um bocado por todo o mundo. A Grécia e a Turquia, apesar de serem 2 Estados-membros da NATO, admitidos na NATO em 1952, eventualmente para evitar que ambos os países chegassem à confrontação militar, têm um passado histórico de constante confrontação militar, quer durante o século XV, com as cruzadas no espaço, quer então do Império Bizantino, quer mesmo no século XX. Isto é, em função da Primeira Guerra Mundial, que viu o Império Otomano aliar-se com as chamadas potências do Império Central. E um dos acordos assinados no final da Primeira Guerra Mundial, que é o Acordo de Versalhes, havia atribuído à Grécia a prerrogativa de ocupar uma região na Turquia, que é a região de Esmirne, na Anatólia. Isto levou mesmo a uma guerra direta
uma guerra direta e sanguinosa entre os turcos e os gregos, que durou de 1919 a 1922, altura em que a Grécia estava até sair da derrota durante a Primeira Guerra Mundial e viu uma das figuras centrais, que é o nacionalista e general Mustafa Kemal Atatürk, derrotar, digamos assim, a investida grega na Anatólia. E isto depois foi sanado por um acordo de Lausanne de 1923 que ditou a saída ou reconheceu a vitória da Turquia neste conflito, mas garantiu à Grécia a possibilidade de ocupar uma série de ilhas no Mar Egeu, a uma distância de quase 4 milhas náuticas. Só para termos uma ideia, em função da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, uma milha náutica equivale a mais ou menos 1.852 quilômetros. Ora, essas ilhas estão às portas do território turco e o receio da Turquia é que estas ilhas alberguem bases militares que ameaçam a soberania turca. Mas este é só um elemento secundário. O elemento principal é o que o Dorivaldo disse na peça. Há, sim, impressões históricas e nacionalistas por detrás desta reemergência do conflito entre a Turquia e a Grécia. Isao, numa visão panorâmica, que contornos é que esta situação toda poderá ter ou poderá gerar, considerando aqui também o facto da fricção entre estes dois países vizinhos e como já fizemos aqui referência durante a matéria introdutória que acompanhamos, levarem já estes dois membros da NATO a ficarem à beira da guerra 3 vezes no último meio século. Olhando para este dado, que contornos é que acha que esta situação toda poderá gerar? Sim, e dessas vezes houve mesmo uma guerra, embora certo, indireta, que é a certo. Guerra no Chipre, em 1974, né? Que em função do regime dos generais, ou dos coronéis, aliás, da Grécia, o nacionalismo grego emergiu, visando evitar que o Chipre, uma vez tendo verificado a saída dos ingleses na ilha em 1960, voltasse a ser ocupada pelos turcos. E eles combateram uma guerra indireta em 74, que viu a divisão do Chipre em 2 partes, isto é, a parte sul do Chipre, que é ocupada pelos gregos, e a parte norte ocupada pelos turcos. E depois também, na década de 90, após a aprovação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que viu a adesão da Grécia a este acordo, também houve esta possibilidade, este risco iminente de um conflito militar, porque a Turquia havia estabelecido que, em caso da ocupação de 12 milhas náuticas, isto constituiria, na linguagem da Grécia, um casus belli que teria levado à guerra direta entre a Grécia e a Turquia. Portanto, o risco é que, apesar desses 2 Estados serem Estados-membros da OTAN, como são Estados-membros da OTAN, em caso de conflito, eventualmente a OTAN se encontraria em dificuldades de alinhar-se. Se alinharia a favor da Turquia ou se alinharia a favor da Grécia. Se alinhasse a favor de um dos dois, implicaria, de qualquer forma, uma violação do Acordo de Washington de 1949, que estabeleceu a própria OTAN, que vê que, em caso de um ataque de um Estado-membro, outro Estado-membro, o conjunto de Estados-membros da OTAN veriam em seu apoio, só que, neste caso, ambos os países são Estados-membros da OTAN, o que faz prever que esta não passa de uma mera retórica militar, uma retórica nacionalista, uma retórica política, com vista a recordar ao mundo, ao próprio bloco ocidental, que existem questões
territoriais, sobre a soberania territorial e de ilhas no Mar Egeu, que estão por resolver, até tendo em conta mesmo esta questão da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que estabeleceu várias franjas ou setores sobre a propriedade do mar para com um dado território. E também, em função ao Chipre, foram descobertos jazigos petrolíferos e energéticos bastante importantes, e isso também está por detrás do acelerar desta tensão político-militar, mais política e diplomática que militar, entre a Turquia e a Grécia. Portanto, me parece ser mais uma questão que visa apelar às bases nacionalistas dos ortodoxos de ambos os países, em função de uma matéria que faz parte de um passado histórico e que deve ser resolvida para evitar que, de facto, isso possa fugir de mão e causar uma confrontação direta entre dois países membros da OTAN. Como muito bem disseste isso à OTAN, a NATO vai se ver de um grande dilema diante desta situação, desta tensão, mas ao evoluir de facto para uma situação, digamos, de nível um bocadinho mais drástico, não estaríamos aí também, se calhar, a prever um apoio, nem que fosse de forma indireta, ao lado que é agredido de outros países que não fazem parte do mesmo bloco também? Digo isto porque, introduzindo aqui a questão, associando a este conflito que estamos aqui a presenciar entre a Rússia e a Ucrânia, os países muitas das vezes não se manifestam de forma direta, mas dá aqui alguma luz deste apoio indireto também à situação de solidariedade com a Ucrânia. Bem, acho que um dos dados importantes que poderia deitar um eventual apoio num eventual conflito militar entre a Grécia e a Turquia é o facto de a Grécia ser Estado-membro da União Europeia e os acordos que estabelecem a União Europeia também têm mecanismos internos que permitem uma espécie de defesa coletiva em caso de ataque da parte de uma potência estrangeira a um Estado-membro da União Europeia. Mas, mesmo assim, em função mesmo do facto de ambos serem Estados-membros da OTAN, há o risco de desagregação da própria OTAN em caso de um conflito e a OTAN for em apoio da Grécia e não em apoio da Turquia, ou se a OTAN não se mantivesse neutral em caso do conflito direto entre ambos os países. Portanto, é um cenário de êxito incerto. O ideal é que estes países possam negociar e que algumas prerrogativas estabelecidas nos vários acordos, quer o de Lausanne de 1923, quer o de Paris de 1947, possam ser revistos à luz das atuais conjunturas e também pelo facto de a Turquia achar que no Mar Egeu tem legitimidades, tem preocupações legítimas, tendo em conta que a Turquia, como diz, a Grécia, como diz, a Turquia está a militarizar estas ilhas, mas também a própria Grécia diz que se está a militarizar as ilhas no Mar Egeu é porque, isto é, a Grécia diz que se está a militarizar as ilhas no Mar Egeu é porque a Turquia também colocou uma frota, uma base militar, um regimento militar na região de Izmirne, que está a escassos metros de várias ilhas gregas que estão no Mar Egeu. Portanto, há aqui preocupações legítimas de ambas as partes que podem ser sanadas em função de uma negociação diplomática entre ambos os países membros da OTAN. Agora, Issal, na visita à Bósnia, Erdogan clarificou mesmo a ameaça, dizendo, inclusive, que a paciência poderá mesmo chegar ao fim. Podemos olhar para isto com alguma preocupação ou simplesmente como mera retórica?
é que também temos que entender que no contexto atual das relações internacionais, muitas vezes os líderes políticos dizem o que o que efetivamente não farão, né? Certo. Porque não estou a ver uma Turquia ou uma Grécia por causar um conflito militar direto a parte oposta. Portanto, é um discurso que vai ser entendido mesmo em função desta dinâmica do descontentamento, do status quo que existe ao nível da soberania marítima e aérea no Mar Egeu, que pode ser resolvida não por via da retórica de ameaças, mas sim por via diplomática, que a Turquia e a Grécia sempre fizeram ao longo da sua coexistência pacífica no último século. Portanto, mais do que retórica, essas partes devem encontrar formas, devem reativar canais diplomáticos para chegarem a um acordo pacífico que seja satisfatório a ambas as partes, eventualmente até envolver o próprio secretariado civil da OTAN, a fim de garantir uma mediação que possa produzir resultados airosos para ambas as partes. Isao, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na hora da exibição da noite, pelos seus subsídios valiosos, como sempre. Queremos contar contigo em próximas oportunidades. Boa noite, estamos juntos. Bom trabalho. Boa noite. Desta forma, nós fazemos mais um curto intervalo na hora da exibição.